2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. Senhor, ministra aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Qual o contexto de 2 Coríntios? Pelo menos no versículo 20. Por que Paulo ele usa essa palavra, que somos embaixadores? O que é um embaixador? É sobre isso que eu quero falar com você. O que é um embaixador? Por que Paulo usa isso? Qual era a situação naqueles dias, na onde Paulo estava, dentro da província, do domínio romano? As províncias elas eram divididas, as romanas eram divididas de duas formas. Uma estava sob o comando direto do Senado, e a outra sobre o sistema imperial, ou seja, era o império que cuidava. As províncias que estavam pacíficas, que não tinha guerra, que não tinha luta, que não tinha briga, elas eram comandadas pelo Senado. Já as províncias que estavam debaixo de guerra, que tinham a possibilidade maior de travar uma luta, ela estava sobre o comando imperial. E quando Paulo fala sobre os embaixadores, era que os romanos colocavam os embaixadores naquelas cidades, representando o império. Colocavam embaixadores dentro do Senado, onde o Senado tomava conta, onde as províncias eram dominadas pelo Senado. Para quê? Para que aqueles embaixadores fossem representantes legais do movimento ou do comando imperial. Quem está comigo aqui? Vamos prestar atenção na palavra, porque a palavra é importante. Não fique se distraindo. Prestem atenção na palavra. Amém até aqui? Então, era para isso que os embaixadores no tempo de Paulo funcionavam. Eles iam para aqueles lugares onde as províncias eram dominadas pelo Senado, e eles representavam ali o movimento do império. Então, a ideia, e usando o contexto, era que os embaixadores tinham missões, e não é diferente hoje. Então, quem somos em Jesus? Somos embaixadores. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o ministério do embaixador é o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para trazer reconciliação do homem para com Deus. A missão minha e sua como embaixador de Cristo é reconciliar o homem. O pecado trouxe uma inimizade, o pecado trouxe uma briga entre nós e Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos inimigos de Deus por natureza. Por causa do pecado, o homem ele é inimigo de Deus. E qual é a função de um embaixador de Cristo? Quem é o embaixador? É aquele que recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que recebeu Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que crê que Jesus é o Filho de Deus e está esperando Ele para morar no céu? Então, a partir desse momento, você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Jesus. Qual é o meu chamado? Você é um embaixador. Qual é a primeira missão de um embaixador? A missão é o ministério da reconciliação. Você é responsável em trazer reconciliação do homem para com Deus. Existe uma frase de um homem conhecido que diz o seguinte: Deus não usou anjo no ministério da reconciliação. Ele usou eu e Ele usou você. Deus ele não usou anjo para trazer o ministério da reconciliação. Deus nos chamou.
Como que eu trago a reconciliação? Através da mensagem da reconciliação. Como que eu trago a reconciliação do homem para com Deus? É através da mensagem que eu carrego. Como embaixador, eu sou portador de uma mensagem, que é o que eu vou falar no próximo tópico. Eu sou representante de um reino, e eu falo em nome de um reino, e através da fala que eu tenho, eu trago a reconciliação do homem para com Deus. Todo homem, toda mulher que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, ele tem como responsabilidade a missão de trazer reconciliação do homem para com Deus. O homem está divorciado de Deus, o homem está afastado de Deus por causa do pecado, e nós somos os responsáveis por trazer essa reconciliação. Isso é muito forte, irmão. O embaixador, ele ostenta grande responsabilidade. Grande responsabilidade. A questão é que muitas vezes nós não entendemos a missão que temos, a responsabilidade que temos, a função que temos, e estamos vivendo como se fosse só mais uma pessoa. Você não é só mais uma pessoa, você é um embaixador de Cristo. Um dia perguntaram para Billy Graham, se Billy Graham, quem aqui já ouviu a história de Billy Graham? Levanta a mão. Não conhece aqui Billy Graham? Billy Graham foi considerado um dos últimos aí, morreu faz pouco tempo, acho que 4 anos, 3 anos, o maior evangelista desse tempo, desse século. Esse camarada foi o que mais pregou para pessoas no último século. O cara foi uma história, e ele era uma potência. Para você ter noção, ele era o mentor, foi um dos mentores da rainha Elizabeth, que morreu agora recentemente. Tem noção que a rainha Elizabeth ia se consultar, ela ia tirar conselho de Billy Graham, que era um pastor norte-americano. E um dia perguntaram para Billy Graham, por que você não se candidata? Não me lembro agora se era para presidente ou governador dos Estados Unidos. Presta atenção no que eu estou falando. Perguntaram para Billy Graham, por que você não se candidata? Eu não lembro exatamente qual era a função, se era presidente ou se era governador, mas era a função de um ministro ali, de um poder forte ali político dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. E a resposta de Billy Graham foi: eu não posso me rebaixar. Eu não posso me rebaixar, porque eu já sou um embaixador de Cristo. Irmão, dá para você parar para ter essa noção? Você imagina alguém virar para mim e falar, se eu fosse uma pessoa com conhecimento fortíssimo, virasse para mim e falasse: por que você não se candidata a presidente do Brasil? Eu falo: eu não posso me rebaixar esse cargo de presidente do Brasil. Eu já sou um embaixador de Cristo. Billy Graham entendeu quem ele era e para que ele foi chamado. Eu te pergunto, você entendeu? Será que nós entendemos? Existe uma responsabilidade, existe, meu irmão, uma missão naquilo que nós fomos chamados para ser. O Senhor nos chamou com uma missão, o Senhor nos chamou com um propósito, e Ele qual é? Ser um embaixador de Cristo. Como embaixador de Cristo, nós precisamos entender, Ele vive em uma terra estrangeira. Todo embaixador, o embaixador normal, não se tratando do embaixador de Cristo, o embaixador, ele vive em terra estrangeira. O embaixador é um cidadão de seu país, mas que vive em outro país. É exatamente quem somos. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos nesse país, mas nós somos de outro país. Qual é o país? Nós somos do reino celestial. Nós estamos na terra, mas não pertencemos à terra, nós pertencemos ao céu. A nossa vida, ela é ligada ao céu. Se nós nascemos de novo da água e do Espírito, como diz Jesus a Nicodemos, a partir desse momento nós nos tornamos embaixadores do Cristo, e a partir desse momento nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós pertencemos ao céu. Então nós estamos aqui, mas não somos daqui. Primeira coisa que você precisa entender como embaixador: todo embaixador vive em terra estrangeira. Nós estamos aqui de passagem. Vou repetir: nós estamos aqui de passagem. Vou falar de novo: nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem.
Pastor, você ficou louco? Não, não fiquei louco. É porque parece que tem gente que está vivendo como se a vida dele acabasse na terra. Se tudo a vida dele fosse a terra, só pensa na terra, só pensa na terra, só pensa na terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos do céu, aleluias. Todo embaixador, ele está aqui, mas ele não é. A Bíblia diz que somos estrangeiros e forasteiros. Estamos aqui, mas não pertencemos. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é o reino de Deus. A nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui, meu irmão, temporariamente. E enquanto estamos aqui, somos embaixadores. E se eu sou embaixador, eu não pertenço aqui, mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui, o que se fazer? Eu preciso entender que eu estou aqui falando em nome do meu governo. Como embaixador, eu estou aqui falando em nome do meu governo. Eu não posso falar baseado no que eu acho. Eu não posso falar baseado no que eu penso. Eu estou aqui representando um governo. Eu não tenho carreira solo. A minha vida, ela não acaba em mim aqui. A minha vida é baseada porque eu sou um representante de Cristo na terra. Qual é o problema? Cada dia que passa, os cristãos estão vivendo como se eles fossem dono da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é dono da sua vida. O dono da sua vida é Jesus. Ele é o Senhor. Quem é o Senhor? Senhor é aquele que tem autoridade sobre o outro. Senhor é aquele que manda. Eu sou servo, eu sou aquele que obedece, eu não sou aquele que mando. Então, quando eu sou representante do meu governo, eu falo em nome do meu governo. Um homem chamado Ray Stendhal, ele diz: a palavra do embaixador, a palavra do embaixador tem respaldo da nação que o enviou. A palavra do embaixador está baseada exatamente naquela nação que o enviou. Quando eu falo, eu estou representando a nação. Quem está me ouvindo está falando: caramba, esse camarada está falando aí, mas não acaba nele. Ele está falando baseado no reino dele, a nação que o mandou que está falando. Quando eu abro a minha boca para falar, é o Senhor tomando a minha boca para falar. Eu que estou falando através de você. Quando eu abro a minha boca para pregar, é Jesus dizendo: você está aí, mas você não está falando por você, você está falando por mim. Você é meu representante. Quando você fala baseado em mim. Eu sou o representante legal das suas palavras. Para que ele me chamou? Para trazer reconciliação. Para trazer a reconciliação. Foi exatamente para isso que o Senhor nos chamou, meu irmão. O embaixador, ele tem as suas mãos em honra ao seu país. Já parou para pensar nisso? Provavelmente não, mas eu vou te explicar. O seu país é julgado por meio dele. O seu país, vou explicar para você de outra forma. O que é um embaixador? É um brasileiro que foi lançado lá nos Estados Unidos. Ele vive nos Estados Unidos, mas ele não é americano, ele é brasileiro. E o que ele está fazendo nos Estados Unidos como embaixador? Representando o Brasil. Então ele está nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, mas ele representa o Brasil e ele é um brasileiro. Quando ele fala, ele não fala por si, ele não resolve nada sozinho. Toda atitude que ele toma é baseada na lei e no governo do seu país. Quem está entendendo? Diga amém. É exatamente isso que somos como embaixadores de Cristo. Eu estou aqui, mas represento o céu. Eu estou aqui, mas eu sou um cidadão do céu. E quando eu falo, eu não falo baseado no que eu acho. Eu falo baseado nas leis e nas ordens do meu governo. É ele quem manda e é ele quem eu represento. E agora eu estou dizendo que o embaixador tem a sua vida honrada pelo seu país. E o que isso quer dizer? O país é julgado através dele. As pessoas que estão ouvindo aquilo que eu falo e observando as atitudes que eu tenho, elas vão dizer: é assim que é o país desse homem, é assim que o país desse homem fala, e é assim que o país desse homem age. Baseado no quê? Naquilo que eu falo e baseado na forma em que eu ando. Então o embaixador, à medida em que ele fala e à medida em que ele anda, a forma que ele vive,
a conduta dele, as pessoas que estão ouvindo e o observando, eles estão entendendo, como eu sou embaixador, eles estão entendendo que o meu país é exatamente do jeito que eu falo e exatamente do jeito que eu ando. Vou te perguntar, baseado no que você fala e baseado na forma que você anda, quem olha para você, ele interpreta o céu de que jeito? Se o céu é representado por mim aqui na terra, se quem olha para mim, eu sou representante do céu, quando ele escuta eu falar, ele entende que o reino de Deus é o quê? Quando ele me vê agindo, quando ele me vê na escola, quando ele me vê no serviço, quando ele me vê na rua, quando ele me vê no mercado, quando ele me vê de qualquer área, quando ele olha a minha atitude, ele entende que o reino de Deus é como? É isso que nós não estamos entendendo. Nós estamos achando que ser cristão é ir para a igreja, ser cristão é ir para a igreja. Ser cristão é você ser um Cristo menor. E a igreja hoje é desvalorizada. As pessoas não querem saber de igreja mais. É por causa dos embaixadores que Deus colocou aqui na terra. A pessoa não tem contato, sabe por quê? Porque o embaixador, quando ele está na nação, vamos usar o exemplo do brasileiro nos Estados Unidos, quando ele está lá, todo o contato que a pessoa tem com o Brasil é baseado no embaixador, baseado na sua conduta, baseado nas suas palavras. Quem olha para você, como ele interpreta o reino de Deus. Somos representantes legais da nossa nação, meu irmão. E se somos do céu, precisamos andar como aquele que faz parte do céu. Eu vou continuar que tem mais coisa aqui que é forte. Vou continuar que o negócio é forte aqui. Grande parte das pessoas estão com ranço da igreja. Grande parte das pessoas não querem saber de igreja. Sabe qual é a época que a igreja é mais desejada, mais cobiçada? Agora, na época de política. Mas não é porque eles querem o reino de Deus, é porque eles querem o voto daqueles que estão aqui. E por que eles não querem compromisso com o reino de Deus? Porque os embaixadores de Cristo, na medida em que eles estão andando, e na medida da forma que eles falam, nas atitudes que eles tomam, aquele que está do lado de fora, ele interpreta que o reino de Deus é totalmente bagunçado. Será que quem olha para mim, ele enxerga o reino de Deus como o reino de Deus é? Ou será que quem olha para mim, ele enxerga o reino de Deus como você mostra? Será que a visão do reino de Deus, para quem está olhando para mim e para você, é uma visão legítima do céu, ou é uma visão deturpada do céu? Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade em nós. Quando eu estou andando, alguém está me observando, a Bíblia vai dizer que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Existem pessoas te observando, meu irmão. Hoje eu escutei onde eu trabalho, aquele fulano lá, né, dá o nome da pessoa. Esse cara é picareta. Esse cara não vale nada. Esse cara não vale nada. Esse cara não é pastor. Como ele sabe? Baseado no reino de Deus. É porque exatamente aquilo que ele está mostrando. Quem olha... Por que muitas... Vamos lá. Quem de vocês já ouviu assim, ó? Se for para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Quem já ouviu isso? Eu quero deixar bem claro que se você está ouvindo ou assistindo, você já falou isso, isso não te torna inocente. Essa não é uma desculpa que vai colar na porta do céu. Ah, Senhor, eu nunca quis ir para servir o Senhor porque fulano de tal não valia uma moeda, não valia uma pipoca do Totó. Não, meu irmão, isso não te torna inocente. Mas nós precisamos entender que à medida em que nós agimos, falamos, pensamos, como nos portamos, nós precisamos entender que existem pessoas nos observando, nos assistindo, nos analisando, e eles estão olhando e entendendo que o reino do céu é exatamente quem? Uma frase que todos nós já ouvimos, eu acredito que todos nós já ouvimos, os mais velhos de crente aqui: a Bíblia do mundo somos nós. Quem já ouviu isso? As pessoas diziam: a Bíblia do mundo é o cristão. Por quê? Porque é baseado nas minhas atitudes que ele entende o que é igreja, o que é Deus, o que é Jesus, o que é salvação, o
que é santidade? É baseado na minha conduta que o mundo interpreta. E nós não, nós é baseado na palavra. Então a gente lê, a gente entende, a gente vive. Mas o mundo é baseado no que ele vê em nós. Eu não me preocupo quando um crente é caluniado e inventam desculpa e mentiras de um crente, falando que o crente fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e o crente não fez. O meu desespero é quando ele fala aquilo e é verdade de um cristão. Não é difícil uma pessoa virar para outra e falar assim: ó, eu vi ali, ó, inventar uma calúnia. Como por exemplo, quando eu trabalhei numa escola como inspetor de aluno. Deus me defenderá, e meu irmão, aquilo ali eu não desejo para ninguém. Trabalhei na escola, passei no concurso do estado, fui trabalhar naquela escola, não deu um ano. Falei, peço para sair, pede para sair. Não dava para conviver com aquilo não, meu irmão. Aquilo parecia um hospício, meu irmão, molecada doida. E uma das mulheres que trabalhava comigo falou assim para as outras: ó, o Sérgio, ele fica ali, ó, mas ele fica falando graça para as meninas. E era tudo mentira. Então, pessoas maldosas que ouviram, pode ser que acreditaram. Mas em um ano que eu fiquei lá, antes de eu saí faltando um pouco tempo para dar um ano. As pessoas que estavam lá, inclusive pessoas que não eram cristãs, vieram pedir aconselhamento e oração para mim. Não foi baseado no que eu falei, foi baseado naquilo que eles viram. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas te observam. As pessoas observam você na escola, observam você na sua casa, as pessoas observam você aonde você estiver, elas estão te observando. E se você agir como um cristão toda a sua vida, ninguém nunca vai falar nada. Mas o dia que você pisar fora do tomate, as pessoas vão dizer: olha ali um cristão, o que ele está fazendo. Olha ali o servo de Deus, o que ele está fazendo. Meu irmão, então deixa eu te dizer uma coisa: procure viver uma vida de integridade perante a face do Senhor. Porque você e as suas ações e as suas palavras não acabam em você. As suas ações e as suas palavras terminam exatamente quando você representa o reino de Deus. Deixa eu dizer outra coisa importante agora: um embaixador não pode se naturalizar. Nenhum embaixador pode se naturalizar. Não pode. É possível. Um amigo meu, por exemplo, foi embora para Portugal. Chegou lá, ele catou um negócio lá, eu não sei o nome que dá para ele, mas que ele fica durante um tempo com esse negócio aí, um cartãozinho. É tipo cidadania, mas não é o visto também, é um outro mistério. Como? Não é isso. Eu não lembro, mas enfim. É tipo uma permissão para dizer, ó, ele está livre para rodar aqui em Portugal. E ele está correndo atrás agora para se naturalizar. Se ele se naturalizar, o que vai acontecer? Ele não vai mais ser brasileiro, ele vai ser português. Se naturalizar. É o cara que nasceu no Brasil, é o cara que viveu no Brasil, mas ele foi para lá e ele conseguiu se naturalizar. Então a partir de agora ele vai ser um português. É mais ou menos o que dão lá o green card, eu acho, para quem está nos Estados Unidos. Legal? O embaixador, quem tem a função de embaixador, ele não pode se naturalizar. Irmãos, isso é tão forte. Isso é tão forte, meu. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vive num governo, escuta isso aqui. Você vive, um embaixador, ele está no lugar, ele está no ambiente. E aqui que eu vou aproveitar para que você entenda o que está acontecendo e está prestes a acontecer. O que o embaixador faz? O embaixador, ele está no ambiente, em um país aonde os costumes são diferentes do seu. A fala, o idioma é diferente do seu. Ele está num ambiente onde os costumes, as manias, é totalmente diferente dos costumes e das manias do seu país. A fala é totalmente contrária à fala do seu país, mas ele está lá. Será que tem a ver com a igreja no meio do mundo? Eu te pergunto, a igreja fala a mesma língua do mundo? A igreja fala a mesma língua do mundo? Nós estamos aqui, mas nós devemos falar a mesma língua que o mundo? Nós devemos ter o mesmo comportamento e as mesmas atitudes do mundo? Não.
Eu estou na terra, mas eu não pertenço a ela. Logo, eu não falo como eles, e eu não ajo como eles, porque naquele país tem o costume deles, e tem o idioma deles, e tem as manias deles, mas eu sou de outro. Eu estou lá, mas eu não represento lá. Está dando para entender? A minha vida, ela é regida pelo meu governo e pelo meu país, que é o reino de Deus. Quais são as leis do meu país? A palavra de Deus. Então, ainda que eu esteja no mundo, eu não estou voltado para a lei do mundo, eu estou voltado para a lei de Deus, que é a sua palavra. Ai, pastor, mas a Bíblia não diz que você deve obedecer todas as autoridades? Diz, mas Atos capítulo 5 também vai dizer: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então eu sou obediente ao governo, eu sou obediente ao país, eu sou obediente à Constituição brasileira, eu sou obediente, meu irmão, ao que a Constituição diz. Eu sou até ferir a lei do meu país. Se ferir a lei do meu país, eu não sou mais obrigado a obedecer às leis da Constituição. Eu sou obrigado a obedecer às leis do meu país. E aqui eu vou começar a bater, que vai ficar gostoso. Eu queria que tivesse mais gente aqui. Está chegando a hora para ver que quem quiser correr já corre. Vamos começar. A lei que estão tentando implantar aqui, aborto. O meu país, o meu governo é contra o aborto. Então eu vou continuar pregando e falando contra o aborto. E aí está cheio de crente simpatizando com isso. Você está aqui, mas você não vive baseado nas leis daqui. Você vive baseado nas leis do seu país, nas leis do seu rei. E o meu rei não é Bolsonaro, o meu rei se chama Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne. Aleluia! Então, meu irmão, eu não posso me dobrar aos costumes que estão vivendo no nosso meio. Outro costume que estão no nosso meio e está se tornando normal: homossexualidade. O meu país está dizendo: nós somos contra essa lei. Está lá em Romanos capítulo 1, está lá em Coríntios capítulo 6. Se quiser tem mais, está lá em Levítico. Ai, mas não dá para ser simpatizante. Por quê? Porque eu estou aqui, mas lembrando que é a função do embaixador. Eu não estou aqui, não estou aqui falando por mim, pensando por mim. Eu estou aqui representando e debaixo de uma ordem, a ordem do reino de Deus. Então está na hora da igreja se posicionar, meu irmão. Não dá para você servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve o outro. Não dá para servir os dois. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ele se faz inimigo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque não existe cabimento, do jeito que nós estamos caminhando, um monte de gente simpatizante da fé que está carregando o nome de cristão. Já vou falar, se você que está me assistindo, ou aqui me ouvindo também na igreja, que eu não conheço a cabeça de todo mundo, se você se sente um cristão, mas você anda exatamente da forma que o mundo, seguindo o exemplo de gente que se diz cristão, como Priscila Alcântara e Companhia Limitada, inclusive aquele cantor que a Juliana gosta, fazendo esse negócio aqui. Deixa eu te dizer Leonardo Gonçalves, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se a sua vida é baseada em popstar e estrelinha evangélica, você não pode se considerar um cristão. A sua vida e a minha vida não está baseada em A ou em B. A minha vida e a tua vida está baseada na palavra, está baseada no evangelho, está baseada na conduta de Jesus, meu irmão. Então a Bíblia vai dizer que Deus ama, o pecador ama, mas Ele odeia e abomina o pecado. A Bíblia vai me dizer que sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. A santidade não está em negociação. A lealdade ao evangelho e à palavra não está em negociação. Nós precisamos nos portar como verdadeiros homens e mulheres de Deus, embaixadores de Jesus. Aleluias. Agora um monte de crente simpatizante, não dá não, velho.
Ai, pastor, sabe o que eu acho? Não importa, embaixador, ele não está aqui para viver naquilo que ele acha, ele está aqui para obedecer lei. E qual que é a lei? É a lei do país dele. Eu acho um monte de coisa, eu penso um monte de coisa, e mesmo assim eu não posso fazer o que eu penso ou o que eu acho. Minha mulher é testemunha viva aqui. Se eu pudesse fazer tudo o que eu penso ou o que eu acho, estava preso. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso tomar certas atitudes que eu tenho vontade. Por quê? Porque por mais que eu esteja aqui, eu não estou aqui baseado, e a minha vida não acaba em mim, eu estou aqui representando um governo, e toda atitude que eu tenho, eu estou refletindo o governo na qual eu faço parte. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nós precisamos nos portar como tal. E é por isso que não entra na minha cabeça cristão que vota na esquerda. Meu irmão, não existe só Lula e Bolsonaro. Se eu odeio o Bolsonaro, não voto no Bolsonaro por nada, pô, legal, não voto nele. Mas apoiar um partido de esquerda que é a favor do aborto, que é a favor da legalização das drogas, que é a favor da destruição da família que o Senhor constituiu. Quem constituiu a família foi o Senhor, meu irmão. Foi Deus que olhou Adão e falou assim, ó, não é bom que o homem viva só. Falei para ele uma mulher. Por isso que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Porque a família precisava continuar. Precisa continuar. A erotização de crianças, com 6 anos de idade, querendo ensinar sexualidade para criança. É engraçado que os adolescentes saem do colegial, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem colocar uma vírgula no lugar certo. Sai alfa de mãe e beta de pai semi-analfabeto, sai da escola, vai querer aprender sobre sexo, vai aprender a ler, escrever, interpretar um texto, fazer uma resenha, pelo amor de Deus. Grande parte dos jovens sai da escola e não sabe nada. Quem descobriu o Brasil? Não sei. Não sabe nada. E estão querendo ensinar sexo para as crianças. Vai ensinar o básico. Conjugar uma frase da forma correta. Nós sabemos isso. É ensinado isso. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A esquerda, estou falando de esquerda, ela é totalmente contrária à igreja, totalmente contrária à palavra, totalmente contrária à fé cristã. Então, meu irmão, não existe a possibilidade de você servir a Deus e apoiar a esquerda. Não existe. Eu tenho os meus candidatos. Você não vai ver eu ficar falando aqui em cima do púlpito que eu vou votar. Se quiser minha opinião, você me pede depois. Eu tenho ali. Mas você pode ter certeza de uma coisa: não vote em ninguém da esquerda. Não vote em quem é a favor do aborto. Quando você é a favor do aborto, você é contra a palavra. Se você é a favor da legalização das drogas, você é contra a palavra. Se você é a favor da destruição da família tradicional, você é contra a palavra. Se você é a favor da erotização de crianças, não sei se eu já falei isso, você é contra a palavra. Você é contra a palavra. Se você é a favor, meu irmão, da união homossexual, você é contra a palavra. Pastor, você não gosta de gay? Não tem nada a ver, não estou falando isso. Não tenho nada contra quem é gay. Meu problema é contra a prática. Do mesmo jeito que vocês veem eu pregando aqui contra a mentira. Quantas vezes você já ouviu aqui eu pregando contra a mentira? Quantas vezes vocês já ouviram aqui eu pregando sobre falar a verdade? Quantas vezes vocês ouviram aqui eu pregando sobre achar dinheiro e devolver, sobre honestidade, em ser um bom patrão, em ser um bom funcionário? Quantas vezes vocês já me ouviram falar aqui? É da mesma forma que eu prego contra a mentira, que eu prego contra o adultério, que eu prego contra a fornicação. Quantas vezes você já ouviu falando aqui que é proibido sexo antes do casamento? Seja entre homem e mulher. Já não ouviram falar sobre isso aqui? Que fornicação é pecado? Então, qual que é o meu problema com a homossexualidade? É pecado, só isso. Mais nada. Contra a pessoa eu não tenho nada. Do mesmo jeito que eu amo quem mente, do mesmo jeito que eu amo quem rouba, do mesmo jeito que eu amo quem mata, a nível de pecado, é o mesmo jeito que eu amo aquela pessoa que vive na prática da homossexualidade. O que eu não posso aceitar, que isso é normal perante Deus, que é o que estão tentando fazer. Meu irmão, não vá nas ideias desses popstars ali dos infernos. Você vai se perder no meio do caminho. Viva sua vida baseada na palavra de Deus. Não viva sua vida baseada na palavra de pastor. Viva sua vida baseada na palavra de Deus. Porque nem todo pastor que abre a boca para falar, ele também está falando da parte de Deus. Tem pastor que é pior do que o diabo. Tem pastor que só fala besteira e asneira. A sua vida precisa ser... Quem tem Bíblia aqui? Levanta a mão. Quem tem uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Quem é cristão e tem Bíblia em casa? Levanta a mão para eu ver. Isso, leia ela. Se você não tem, você quer, você me peça, eu te dou uma Bíblia.
Mas para ler, também para você deixar de cheio de poeira lá na sua casa, não, deixa que eu pego para mim que eu leio. Viva a Bíblia, pelo amor de Deus. Não vá pelas ideias de A ou de B, viva pela palavra. Você pode parar para ouvir um pastor como o Red René, é um pastor. Você pode parar para ouvir um camarada chamado Vitor Azevedo, é um pastor. Você pode parar para ouvir um camarada chamado David Leonardo, é um pastor. Você quer um coach? Aí eu apoio, ouve lá o David Leonardo. Como coach ele é essencial. Você vai chegar lá depressivo, vai sair de lá igual um leão. Mas não se confunda que você vai sair como um leão cristão. Porque você pode sair como um leão e ainda assim continuar carnudo. Nem todo mundo que abre um versículo da Bíblia e lê para você, meu irmão, significa que está te pregando o evangelho. Evangelho é novidade de vida. O que é evangelho? Evangelho é? Então, se a sua vida continua a mesma desde que você veio do mundo, você não está vivendo o evangelho. Se você veio do mundo de um jeito, chegou aqui e continua do mesmo, que evangelho é esse? Irmão, já dei murro na cara de gente só porque me olhou. Só porque me olhou. Falei, que tá me olhando? Ele continuou me olhando, falei, meu, para de me olhar, vai tomar um murrão. Ele continuou me olhando, eu pum, dei um murro na cara do menino. Não me orgulho disso. Não me orgulho. Mas eu era assim. Hoje eu saio batendo nos outros? Não, por quê? Porque eu vivi o evangelho. O que é? Uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Deu para entender? Agora, se você veio do mundo, esse é meu jeito, Deus sabe como é que eu sou. Não, então muda. É engraçado, Jesus encontrou um ladrão lá em cima da árvore. Como é o nome do ladrão da árvore? Zaqueu, meu Deus do céu, ajuda, gente. Zaqueu. E o que o cara teve um encontro com Jesus? Falou, Zaqueu, desce hoje que eu vou entrar na tua casa. Zaqueu foi lá, entrou na casa dele com Jesus. Jesus entrou na casa do Zaqueu. E o que Zaqueu falou? Jesus, obrigado pela visita. Comemos um pãozinho aqui, tomamos um cafezinho com leite. Deus te abençoe, Jesus. Apesar do Senhor já ser Deus, um abraço. Fica com você mesmo, né? Fica com Deus. Fica com você mesmo, deixa ele roubar. Foi isso? Não, ele falou o quê? Quem eu roubei eu vou devolver. Ele está dizendo o seguinte, eu parei de roubar. Paulo matava crente, espancava crente, prendia crente, torturava crente, psicologicamente, fisicamente. Paulo era o terror. Aí encontrou Jesus na estrada de Damasco, caiu no chão, ficou cego. Falou, Senhor, quem é o Senhor? Aí Jesus falou, eu sou Cristo, a quem tu persegues. Ele, Senhor, o que tu quer que eu faça? Aí a partir dali ele virou o quê? Pregador. Cristão, de uma vida exemplar, um dos maiores apóstolos. Mudou. É confuso o evangelho que as pessoas estão dizendo que estão vivendo hoje. Por quê? Porque elas se dizem cristãs, mas elas não mudam. Elas se dizem cristãs, mas elas têm a mesma conduta. É o mesmo jeito. Ah, irmão, aqui todo mundo tem cara de crente, mas olha para quem está do teu lado, por favor. Olha, por favor. Tem cara de crente essa pessoa aí? Pode olhar, tem cara de crente. Tem cara de crente, cara. Ô Merson, tem cara de crente. Tem, Diego, ou não? Mais ou menos. Irmãos, tirando a descontração aqui. Só que tem gente que ele veio uma vida, era de um jeito. Aí entrou para a igreja, não mudou nada. Qual é a novidade de vida? Cadê o nascer de novo? Cadê quem está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas acabaram, se passaram, não existe mais, tudo está sendo feito novo. O novo Sérgio, o novo Diego, o novo Rafael, novo Gabriel, novo Merson, novo Leonardo. Está dando para entender? Meu irmão, não dá, para encerrar aqui, não dá. Nenhum embaixador tem liberdade para trocar a sua cidadania. Você não pode trocar a sua cidadania, meu irmão. Você está aqui representando o céu.
E você não pode, a partir daqui, assinar uma cidadania aqui da terra. Ou seja, andar como alguém da terra, falar como alguém da terra e se comportar como alguém da terra. Você precisa ter uma vida diferente. Amém? Baseado nisso, meu irmão, presta atenção no seu dia a dia. Presta atenção nas eleições que estão chegando agora. Domingo é eleição. Presta atenção onde você vai votar, meu filho. Presta atenção onde você vai colocar lá o seu dedinho lá. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque você não é mais alguém que responde por si. Você está aqui, mas você está aqui debaixo de um governo. E não é o governo brasileiro, é o governo de Jesus. É Ele quem governa a nossa vida. Então, a partir de agora, você não age mais baseado em você. Você age baseado nas leis do seu país e a palavra de Deus. Amém?